Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Arqueologia, História e Literatura. E hoje nós vamos tratar do tópico 2, que não tratará somente de um livro específico, mas de um tema, que é a historiografia maçônica acadêmica. Bom pessoal, hoje é o tópico 2, lembrando que o tópico 1 foi no último vídeo que realizamos, vai tratar da temática maçônica, mais especificamente da literatura maçônica, especializada ou não. Nesse sentido, nós vamos começar hoje com uma importante obra para quem quiser conhecer mais sobre o tema da historiografia especializada que são produzidas na academia. Uma das primeiras obras acadêmicas assim tratando do tema foi a do historiador David Gueiros Vieira. Essa publicação aqui é o resumo da tese de doutorado dele, que ele publicou em 1961. As informações acerca do tema são extremamente atuais, assim, servem tranquilamente como fonte de pesquisa secundária. As reflexões dele acerca do protestantismo, a maçonaria e a questão religiosa no Brasil, que é o título desse livro. Apesar de ser de 1961, ela é uma das mais importantes obras para se conhecer a temática maçonaria e a sua presença política e social em território nacional. Para tanto, David Guerra ele pesquisou nos mais importantes arquivos do Vaticano, arquivos internacionais, principalmente dos Estados Unidos, arquivos brasileiros, em Roma, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Por fim, uma das mais importantes obras que já foi produzida sobre o tema. Então, pessoal, ele é muito interessante porque Guerra vai mostrar como que o protestantismo, a maçonaria, elas acabam somando forças para combater a intolerância do catolicismo em território nacional na segunda metade do século XIX, né? Então a gente vai poder ver alguns reflexos, inclusive na República, ainda dessa ortodoxia do pensamento católico em território nacional, né? Que evidentemente, né, poucas semelhanças tem, principalmente com o catolicismo atual, assim, no sentido da sua corrente mais progressista, né? Lembrando que há, sim, a sua corrente ultraconservadora, que há muito, né, já se faz presente dentro da instituição católica, essa corrente ultraconservadora, que vai gerar a chamada questão religiosa, que, como nós falamos no vídeo anterior, culminou na prisão de bispos do Brasil. Então, essa aqui é uma das literaturas acadêmicas especializadas que devem ser acessadas para quem quiser conhecer mais sobre o tema. Uma obra mais atual, também produzida por um historiador brasileiro, que também não pode deixar de ser consultada, trata-se da obra do historiador Alexandre Mansur Barata. Ele tem algumas publicações sobre o tema maçonaria, e ele é professor da Universidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. As últimas publicações foi essa, Maçonaria, Sociabilidade Ilustrada e Independência no Brasil. Essa obra foi publicada pela editora da universidade que ele leciona, tem 330 páginas, traz tabelas que ele desenvolveu, falando sobre os arquivos que ele pesquisou. Uma das mais importantes obras da atualidade é sobre a temática maçônica, e que também se enquadra na linha da historiografia especializada acadêmica. Como eu ressaltei no vídeo anterior, nós traríamos não somente especialistas nacionais, como também internacionais. Então, nesse sentido, trouxemos arquivos secretos do Vaticano e a franco-maçonaria do historiador José Ferrer Benimelli. José Ferrer Benimelli, ele é um padre jesuíta, historiador, professor da Universidade de Saragoça, uma das mais excelentes obras internacionais assim que eu já tive acesso, né? Eu tive o prazer de pesquisar para a confecção do meu livro. Então ela é uma enorme obra, como vocês podem ver aqui, tem 830 páginas. Ferrer Benimelli, ele contou documentos assim originais pertencentes aos arquivos do Vaticano. Ele teve acesso e conseguiu confrontar muitas teorias. Bom, essa é uma das obras mais completas para a compreensão das atividades maçônicas no âmbito internacional. Não poderia ser menos, até pela quantidade de páginas que ela tem. Foi publicada pela editora Madras
obras, apesar também de ter sido escrito historiador especialista na área, a linguagem é um pouco complexa, mas ela pode tranquilamente ser lida por interessar pelo tema fora da área, assim, dá para compreender tranquilamente. Então, José Ferreira Benimeli vai explicar aqui as várias fases da maçonaria, quando ela passa de uma fase mais prática, especulativa, para uma outra mais ritualística, vai tratar dos seus símbolos, a fundação de grandes orientes, que são as potências maçônicas, a participação de personalidades como Frederico da Prússia, sua atuação dentro da maçonaria e outras personalidades. Por fim, uma importante obra acerca do tema, e ela também se enquadra nessa historiografia acadêmica especializada, né? Então fica essa dica de leitura. Quarta dica de leitura, eu diria que essa literatura que a gente apresentou faz o contraponto dessa aqui, pessoal. Conforme eu tinha dito para vocês, a historiografia maçônica ela se divide basicamente em duas. Possivelmente José Castellani, ele é o maçom que mais publicou obras sobre a história da maçonaria em território nacional. O José Castellani é muito interessante que as primeiras obras dele, a gente consegue observar uma escrita bastante assim tendenciosa, né? Ou seja, no sentido assim de perpetuar mitos e também no sentido de contribuir com uma certa grandeza mitológica acerca da história da maçonaria, né? Ao longo dos tempos, com o passar dos anos, assim, na medida que vai crescendo na academia a historiografia acadêmica especializada acerca da maçonaria, ele vai acessando essas informações e consegue perceber o endurecimento especialista na área, né? Então, José Castellani é um dos poucos exemplos que a gente tem onde um especialista, né, membro da maçonaria, sai daquela tendência assim que era mais voltada para o sensacional, do mitológico da maçonaria e começa a transitar em direção à produção de uma literatura mais crítica, mais acadêmica, assim, né? Então suas últimas obras são sensacionais, bastante importantes. Algumas podem até soar um pouco estranho, por exemplo, essa aqui, Ação Secreta da Maçonaria na Política Mundial, pode até trazer, né, um titular um pouco, né, sensacionalista, assim, mas na verdade não, ela se enquadra numa historiografia não acadêmica, mas bastante crítica, assim. Então nós vamos encontrar aqui uma análise desse especialista acerca da participação da maçonaria na restauração dos Stuarts, participação da maçonaria na América do Norte, no Brasil, diversas revoluções, etc. Mas você já não enxerga aqui mais um José Castellani tendencioso, você já vai ver um escritor mais crítico acerca da participação. Crítica essa que você pode ver acerca do cuidado que ele tem com algumas afirmações. Então essa seria mais uma dica de leitura e, como de costume, na descrição do vídeo vai ficar os links de compra para essas obras, né? Então todas são literaturas bastante importantes para quem quiser conhecer mais um pouco sobre a história da maçonaria no Brasil, e principalmente pelo fato que a história da maçonaria no Brasil está diretamente relacionada com a história da política nacional e assim como diversos aspectos da nossa sociedade. Esse foi o segundo tópico, mas ainda nós vamos retornar com mais tópicos acerca da literatura maçônica. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo.